Bem, pessoal, então, dando seguimento a essa lógica histórica, eu até estou tendo cuidado hoje de trazer algumas citações, não só de livros estrangeiros, mas também aqui do Brasil, para que vocês percebam que, mesmo essa minha abordagem sendo um pouco diferenciada do tradicional, não é algo completamente isolado, não é algo louco que eu tirei da minha cabeça, tá? É algo, de fato, que tem pouca reflexão na doutrina, mas que um ou outro ator ainda fala. Por exemplo, eu trago aqui exatamente o professor José de Santos Carvalho Filho, que na questão da evolução do princípio da responsabilidade, fala lá na questão da responsabilidade civil ainda, essa teoria não prevaleceu por muito tempo em vários países. A noção de que o Estado era o ente todo-poderoso, confundida com a velha teoria da intangibilidade do soberano e que o tornava insuscetível de causar danos e ser responsável, foi substituída pela do Estado de Direito, segundo a qual deveriam ser a ele atribuídos os direitos e deveres comuns às pessoas jurídicas. Ok? Muito bem. Então, só mesmo para fazer aqui esse link doutrinário para vocês perceberem de fato que não é algo completamente desconexo. Mas, falei para vocês, 1824 tinha essa particularidade. A partir de 1891, temos a previsão objetiva de responsabilidade de todos os agentes públicos. E vamos parar um pouco a questão histórica constitucional, já que não é aula de história da Constituição, mas eu preciso fazer, ainda que minimamente, um resumo, um panorama geral, para que, se vocês tiverem curiosidade, beleza, vocês vão atrás. E aí, nesse ponto, por exemplo, quem tiver interesse aqui no Vademecum de Direito Anticorrupção Comentado, esse livro que eu já indiquei para vocês, lá eu faço uma análise histórica de todas as constituições, na questão das previsões, né, articulares de combate à corrupção. Trago um panorama histórico da legislação anticorrupção que tem conexão com essa questão da responsabilidade com o princípio do direito administrativo, tá bom? E aí, chegando à Constituição de 88, chegando ao presente, quando vocês analisarem a Constituição de 88, vão poder perceber que, de fato, nós temos diversos dispositivos que tratam do chamado princípio da responsabilidade dos agentes públicos. E aí eu começo fazendo um panorama a partir do artigo 14. Poderia falar até de outros ainda antes, como a questão do mandado de segurança, que pressupõe um abuso de poder e, portanto, torna aquele ato ilegal. Poderia falar também do habeas corpus, poderia falar da ação popular, mas eu vou deixar esses um pouco de lado, embora sejam importantíssimos, para a gente tratar aqui dos que são mais perceptíveis na concretude, no dia a dia da administração pública, e aí os demais a gente vai abordar ainda mais à frente no curso. Então, eu começo com o artigo 14, parágrafo 9 da Constituição. Vejam, além da prática de atos ímprobos, atos de corrupção, atos ilegais, trazerem consigo as consequências ordinárias, naturais, que a legislação traz. Pratica um ato de improbidade, vai sofrer lá sanções do artigo 12 da Lei 8.429/92, pode sofrer lá as consequências administrativas, disciplinares, até com perda do cargo, pode sofrer um eventual julgamento político, se estivermos tratando aí, né, de um presidente, de um governador, de um prefeito, de um secretário, de um ministro, etc. Mas, meus amigos, percebam, essas condenações ordinárias, essas sanções ordinárias, também geram um efeito de responsabilização que sai aqui do âmbito do direito administrativo e vai lá para o direito eleitoral, por exemplo, como algo voltado à prevenção de alguém que, no exercício de um cargo, de uma função, de um mandato público,
praticou ilegalidades e se demonstrou inapto. E, como forma de responsabilizar, de punir e de prevenir que isso ocorra novamente, a Constituição diz, olha, uma lei complementar vai trazer hipóteses de inelegibilidade, isso é, de impedimento de candidaturas, voltadas a preservar, dentre outros aspectos, a moralidade no exercício do cargo. E se vocês perceberem, na lei que trata do assunto, a Lei Complementar 64/90, há diversas disposições em que a pessoa condenada por crimes contra a administração pública, as pessoas que têm suas contas desaprovadas por irregularidade insanável que represente ato de improbidade administrativa, geram o ensejo de impedir a candidatura das mesmas. Então, é o princípio da responsabilidade levado, eu diria, à máxima eficácia. Porque não basta para o constituinte a punição lá na seara específica, seja criminal, seja civil, seja administrativa. O constituinte diz, alto lá, essa pessoa já se mostrou inidônea, inapta para poder bem representar. Então, a sua responsabilidade vai além daquela questão pontual, vai se protrair, vai se expandir para a questão eleitoral, tá bom? Então vejam aqui o teor desse dispositivo. Lei complementar, e somente lei complementar, meus amigos, sempre atentem para isso, estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação. A fim de quê, meus amigos? A fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para o exercício de mandato, considerada a vida pregressa do candidato. Tá certo? Então, percebam como isso é importante. E ainda na questão do artigo 14, parágrafo 9º, eu preciso aqui, ainda que en passant, revisitar uma polêmica que surgiu à época com muita pujança e hoje já está mais tranquilo, porque é objeto até de súmula e decisão de ADPF no Supremo Tribunal Federal, que dizia o seguinte, ok, lei complementar estabelecerá outras hipóteses de inelegibilidade considerada a vida pregressa do indivíduo com vistas a proteger a moralidade administrativa para o exercício de cargos. E, meu amigo, se nós estivermos diante de um indivíduo que responde, e isso não é raro, a 70 ações criminais ou a diversas ações de improbidade criminais ao mesmo tempo, e que eventualmente esteja sob o manto de uma ordem de prisão preventiva, e que esteja eventualmente com a medida cautelar de recolhimento domiciliar, ou mesmo uma prisão domiciliar, eu posso impedir, eu posso requerer que esta pessoa não participe da eleição, exatamente invocando o princípio da responsabilidade conjugado com o princípio da moralidade administrativa? A resposta é negativa, porque o Tribunal Superior Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal chegaram à conclusão de que o artigo 14, parágrafo 9º, não é auto-aplicável, certo? Súmula 4 do TSE. Beleza. Outro dispositivo que trata muito bem e claramente sobre o princípio da responsabilidade diz exatamente sobre a vedação à cassação de direitos políticos, permitindo, porém, a perda ou suspensão dos mesmos nos casos de condenação criminal transitada em julgado, e aí, quando nós formos estudar, vamos verificar os requisitos para que a condenação por crimes contra a administração pública e outros ensejem
a perda do cargo e ou a perda e suspensão dos direitos políticos e também da improbidade administrativa. Aqui é sempre bom lembrar que na improbidade administrativa depende de dois requisitos, né? A decisão judicial condenar expressamente e só se opera após o trânsito em julgado, tá bom? Então, atenção a isso, beleza? Muito bem. Por falar em improbidade administrativa, eu acredito que, após explicar o princípio da responsabilidade, muita gente fez a associação imediata com um dos dispositivos mais conhecidos na área do direito administrativo, que é o artigo 37, parágrafo 4º, segundo o qual os atos de improbidade administrativa, né, importarão perda do cargo público, suspensão dos direitos políticos, proibição de contratar com o poder público, etc, etc. Nem proibição de contratar com o poder público não, porque foi uma trazida pela lei de improbidade. Mas nós temos aí o dispositivo, né, ressarcimento ao erário, na forma e gradação prevista em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Ou seja, sempre deixando muito claro o constituinte que a responsabilidade ela deve ser apurada de maneira interdisciplinar, de maneira concomitante em todas as instâncias. Então, a primeira coisa que a gente precisa ficar atento é exatamente não só nos atos de improbidade a responsabilidade, porque existem outras previsões. Mas ela é uma das principais no campo civil, porque traz uma quantidade de repercussões. Porém, para a suspensão dos direitos políticos e para a perda da função pública, é exigido o trânsito em julgado, o que não acontece para os demais, ou pelo menos para medidas cautelares, nós vamos ver mais à frente isso. Outro princípio interessante, ainda na questão do princípio da responsabilidade, trata exatamente do artigo 37, parágrafo 5º, que trata da questão das ações de ressarcimento ao erário. Até bem pouco tempo atrás, nós sabemos que o entendimento do STF era de que todas, sem exceção, todas as ações de ressarcimento ao erário eram imprescritíveis. Posteriormente, houve uma decisão em sede de repercussão geral, dizendo que somente as ações fundadas em ato doloso de improbidade e que causassem dano ao erário é que estariam submetidas a esse regime de imprescritibilidade. Uma decisão equivocada, ao meu sentir, que reduziu o alcance do dispositivo aí em análise, mas o Supremo é quem tem o direito de errar por último, não é verdade? Disse muito isso, de modo que a gente precisa criticar, eventualmente estimular novos debates sobre o assunto, mas entender, compreender e aplicar em nome da segurança jurídica até lá esse entendimento com vistas a não causar tanto tumulto processual e insegurança jurídica. E percebam, além disso, há uma decisão mais recente agora, de 2020, falando que as decisões decorrentes de Tribunal de Contas também estão sujeitas à prescrição. De modo que o Supremo vem diminuindo o alcance, vem enfraquecendo o princípio da responsabilidade na área civil, quando se trata de ressarcimento ao erário. Porque antes, qualquer ressarcimento era imprescritível. Depois reduziu para necessariamente ser ato doloso e que cause dano ao erário. E agora excluiu as decisões dos tribunais de contas também dessa perspectiva. Vamos esperar aí as cenas do próximo capítulo. E o 37, parágrafo 6º, muito conhecido, que fala da responsabilidade civil do Estado. E aqui é sempre importante a gente trazer uma questão doutrinária e jurisprudencial. Percebam, o dispositivo fala: as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado
que prestam serviços públicos, né, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Debate-se muito na doutrina se a previsão da responsabilidade civil objetiva do Estado impede, inibe, que se processe, que se tente responsabilizar diretamente o agente público. Seria uma faculdade que o cidadão escolhe processar o Estado objetivamente, sem ter que comprovar dolo ou culpa, e com a garantia de recebimento da indenização? Ou seria uma faculdade e o cidadão lesado poderia escolher entre processar o agente público diretamente? Após muita polêmica, e essa polêmica, meus amigos, persiste até hoje na doutrina, o STF fixou um entendimento segundo o qual o artigo 37, parágrafo 6º, traz uma dupla garantia. É a teoria da dupla garantia, segundo a qual esse regime é tanto uma garantia para o cidadão lesado de ter um regime jurídico mais favorável para ser ressarcido, com uma garantia para o servidor público de só ser processado após a condenação do Estado e ter agido com dolo ou culpa, fato que vai ser objeto de análise na questão da ação de regresso. Eu particularmente discordo, não acho que o Estado deva ser um segurador universal, ok, ele deve ser responsabilizado, mas nós não podemos obrigar o cidadão a processar o Estado, que é o que acontece hoje, não é verdade? A gente vai estudar a responsabilidade civil do Estado, acho que essa aula é até do Matheus, mas esse é um panorama inicial que é importante e que traz algumas reflexões, principalmente após a Lei 13.655 de 2018, que acresceu um artigo 28 na LINDB, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, antiga Lei de Introdução ao Código Civil, que diz que o agente público só será responsabilizado por erro grosseiro ou dolo. E aí já surge a questão se esse dispositivo é constitucional ou não, à luz exatamente do 37, parágrafo 6º. Quis o legislador, então, trazer a possibilidade, aplica-se aqui ou não, são cenas que a gente vai ter que ver lá na aula de responsabilidade civil, tá bom? Mas fiquem atentos para essa questão da teoria da dupla garantia. Agora, há também uma exceção constitucional no que diz respeito à responsabilidade direta dos agentes públicos quando se trata de erro judiciário. O erro judiciário, via de regra, não é indenizável, porém, quando há dolo, quando há má-fé, quando há prisão além do tempo, surge o dever de responsabilidade, tá bom? Vocês vão ver isso. Eu estou adiantando aqui exatamente para vocês alcançarem como ampla é a incidência do princípio da responsabilidade. Beleza? Então, a gente continua no próximo bloco. Um grande abraço.